querem ouvir a voz do nosso Deus através da sua bendita palavra? Sem mais delongas, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, primeiro capítulo, verso de número 5. É bem conhecido de todos nós, mas eu tenho certeza que o nosso Deus falará conosco através da sua bendita palavra. Amém? Quantos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado, livro do profeta Jeremias, primeiro capítulo, verso de número 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Curve a sua cabeça por gentileza para nós orarmos. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e exaltado, e bendito seja teu nome para sempre. Estamos aqui mais uma vez na tua presença, na sua casa, para adorar e exaltar e bendizer o teu nome. E reconhecemos a sua grandeza, a sua glória, a sua santidade. Pai, eu te peço mais uma vez em nome do teu Filho amado Jesus, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, o Senhor tem liberdade para operar, tem liberdade para renovar, para batizar Jesus com o Espírito Santo, tem liberdade para curar. Meu Pai, eu te peço nessa noite, abra a porta à palavra, fale conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Abra o entendimento do teu povo para entender e compreender as verdades da tua palavra. Aonde tiver alguém que esteja com resistência neste momento, através do teu Espírito Santo, começa a penetrar nesta mente, penetra neste coração e começa a fazer uma obra para que ele possa, para que ela possa abrir o coração e abrir a mente para entender aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, o profeta Jeremias, ainda na cidade de Anatote, a sua cidade natal, jovem, recebe a vocação e a chamada do nosso Deus para sair da sua cidade natal e se dirigir a Jerusalém para profetizar. Quando ele é chamado, diz o texto sagrado no capítulo de número 1, no versículo de número 2, que no 13º ano do reinado de Josias, Deus levanta este profeta para profetizar. Ele profetizou durante o período de 41 anos. E quando Deus o chama e Deus o vocaciona, e Deus chama ele para sair de Anatote, para ir para Jerusalém profetizar, ele teme, porque ele é jovem, e sendo jovem, ele começa a criar indagações, criar pensamentos concernentes à sua própria pessoa, e acima de tudo, ele começa a construir coisas a seu próprio respeito e concepções erradas a seu próprio respeito. Primeiro, porque ele sabe que ele indo para Jerusalém, a capital do reino de Judá, o reino do sul, ele sabe que não é fácil sair da sua cidade e ir até Jerusalém profetizar, porque entendemos aqui que ele teme e bate o pé diante de Deus, com medo de descer para Jerusalém para profetizar. Ele profetiza no período de 5 reis, o primeiro rei, Josias, o segundo rei, Joacás, o terceiro rei, Joaquim, o quarto rei, Jeoaquim, e o último rei, Zedequias, aquele que no capítulo de número 32 o mandou encerrar no pátio da guarda. Jeremias aqui em Anatote está com 20 anos de idade aproximadamente, segundo um historiador. Ele começa a criar concepções erradas a respeito da sua pessoa, a respeito da sua vocação e, acima de tudo, a respeito da sua chamada. Jeremias está com medo e ele começa a criar concepções erradas e ele entra em uma crise.
Todas as vezes que nós entramos em crises, existem crises para você entender e para você saber que somos nós que criamos e que entramos nela. Existem crises que Satanás cria e ele trabalha no ambiente espiritual para tentar impedir a obra de Deus em nossas vidas e para impedir nós prosseguirmos na presença do nosso Deus. A prova é que lá no capítulo de número 32, quando ele é lançado no pátio da guarda, não foi Jeremias que pediu para ir para o calabouço, ou melhor dizendo, para ser encarcerado. Aqui é diferente. Deus o chama, ele está livre, ele tem liberdade para falar, tem liberdade para ir e vir, mas Deus o chama e lhe dá uma ordem para ir para Jerusalém profetizar. Mas ele, como ele construiu concepções erradas, pensamentos errados a respeito da sua própria pessoa, porque assim conosco, quando Deus nos chama, a primeira coisa que acontece conosco é que nós começamos a listar, melhor dizendo, a fazer uma lista dos nossos defeitos. Nós começamos a dizer para Deus: Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou calvo, Senhor, eu sou baixinho demais, Senhor, eu sou magro, Senhor, eu vim do Nordeste, meu Pai, eu não sei falar, como é que eu vou cumprir a minha chamada e a minha vocação? Era assim com Jeremias, quando Deus o chama e o vocaciona para ministrar diante de Judá. E ele bate o pé e começa a indagar a Deus, dizendo que ele não sabe falar. A prova é que, se você prosseguir um pouco no texto, você vai ver que Jeremias, ele indaga, e um dos defeitos que ele revela para Deus, mesmo Deus sabendo quem ele era, ele tem a capacidade de abrir a boca e dizer para Deus: eu não sei falar. E será que Deus não sabia isto dele? Será que Deus não tinha consciência que este profeta, chamado Jeremias, nascido em Anatote, tinha essa deficiência da oralidade, que não sabia falar? Deus sabia disso, mas mesmo Deus sabendo disso, Deus não estava preocupado com a dificuldade de Jeremias, porque o que Jeremias ia falar, ia expor, não é algo que é aprendido na esfera humana, não é algo que é aprendido quando nós estamos assentados em uma escola, não menosprezando o conhecimento, porque eu amo o conhecimento. Mas Deus estava querendo revelar para Jeremias e mostrar para Jeremias que ele ia falar nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. E Deus precisa se manifestar a Jeremias para desconstruir aquilo que Jeremias começou a construir, ou seja, aquilo que Jeremias estava construindo no momento em que Deus estava lhe chamando e estava lhe ordenando para cumprir o seu chamado e a sua vocação ministerial. Jeremias surge num momento crítico da história da nação de Judá. Primeiro, porque já havia aproximadamente 50 anos que o profeta messiânico havia saído de cena, e Deus vai e levanta este jovem, nascido em Anatote, oriundo de uma família sacerdotal, mas ele não cumpriu o ministério sacerdotal, ao contrário, ele fora chamado para ser profeta, e assim cumprindo o seu ministério profético. Ele, quando ele entende que Deus o chama, a primeira coisa que ele faz é bater o pé e dizer para Deus que não vai. E isso é normal na vida daqueles que foram chamados, isso é natural na vida daqueles que foram vocacionados, na vida daqueles que foram chamados por Deus para uma obra, para um ministério. Aqueles que foram vocacionados, eles sentem o peso em seus ombros, e a tamanha responsabilidade de cumprir a sua vocação, porque não é diferente na vida de Jeremias. Jeremias está temendo porque ele é jovem, e eu começo a conjecturar e a entender que, se Jeremias descesse ali, ele na sua própria concepção, eu creio que ele bate o pé não querendo ir para Jerusalém, porque ele sabia que os reis não dariam ouvido à voz de um jovem profeta. Em primeiro lugar, o rei Josias. E está aqui Jeremias ainda em Anatote, relutando com Deus, com as suas indagações, com as suas perguntas,
com os seus porquês, porque todo homem, ele tem dois tipos de guerra na sua vida. Ele tem a sua guerra externa e ele tem a sua guerra interna. Jeremias tinha consciência da guerra externa, mas ele tinha uma guerra interna. E todos nós temos as nossas guerras. Temos as guerras externas, as guerras que são o batido do dia a dia, o labor do dia a dia. Você lutando contra os principados e potestades do mal, você lutando contra tudo e contra todos aqui, como diz um certo ditado, matando um leão por dia. Mas todos nós também temos uma guerra interior. E essa guerra interior, ela só é vencida quando Deus, Ele vem sobre nós, abre a sua boca e fala conosco da mesma maneira que Ele falou com Jeremias. Eu sei que você também tem as suas guerras, eu sei que você tem as suas guerras exteriores e as suas guerras interiores, mas hoje, se você entrou aqui com guerras interiores, hoje Deus vai falar tão suavemente contigo, que a graça do nosso Deus vai ser tão manifestada na sua vida, que você vai sair daqui com a sua concepção totalmente diferente, concernente àquilo que Deus tem para você. Aleluia! Jeremias, ele está vivendo um momento de crise, porque todo homem, toda mulher que começa a indagar a Deus, todo homem e toda mulher que começa a perguntar coisas para Deus, e começa os porquês e as perguntas e a relutância, isso é sinal que a sua vocação, o seu chamado e o projeto e o plano de Deus está nada mais, nada menos do que muito, mas muito, eu digo muitíssimo aflorado na sua vida e na minha vida. Eis o porquê que Deus teve que aparecer quando eu falo, não no sentido de uma teofania, mas no sentido de se manifestar e falar com ele de maneira que Deus começou a conjugar 4 verbos para poder desconstruir aquilo que Jeremias havia construído. Imagina Jeremias, Deus dizendo: Jeremias, sai de Anatote e vai para Jerusalém. Ele dizendo: Senhor, como é que eu vou? Imagina Deus dizendo para ele: Jeremias, Anatote é aqui, mas Jerusalém é logo ali, a 4, 5 quilômetros daqui. Por que você não quer ir? Imagina Jeremias dizendo para Deus: eu sou jovem. Imagina Deus dizendo para Jeremias: e daí se você é jovem? Eu uso quem eu quero, eu chamo independente da idade. Porque tem gente que está aqui, que acha que porque está com 40 anos, porque acha que está com 50 anos, ou você que tem 13, 12, 14, 15, 16, 18 anos de idade, acha que Deus está olhando a sua aparência, a sua idade, da onde você saiu, se você tem diploma ou não tem, isso não interessa. Interessa é que quando Ele chama, quando Ele escolhe, e você entende a vocação, Ele te usa na face da terra. E Jeremias começa a colocar e a revelar para Deus a sua fragilidade, a sua pequenez. E isso é comumente no nosso meio. Existem pessoas como eu e você, que tem uma chamada, tem uma vocação. Deus chamou, Deus escolheu, tem dado ferramentas, mas em todo o tempo começa com uma relutância diante de Deus, dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não sou erudito, eu não tenho formação, eu não tenho conhecimento. Escute bem, ei, Deus está chamando você nessa noite para a grande escola do Deus eterno. Porque quando Deus chama, a formação é na faculdade de Jeová. É você fazendo o que você aprende. Jeremias, ele fala para Deus: Senhor, eu não sei falar. E Deus diz para ele: e daí se você não sabe falar? O que você vai falar, Jeremias, não me importa se você não sabe falar. O que me interessa é que se você abrir a boca, eu vou te usar como profeta na face da terra. Deus tem que vir e manifestar diante dele através da sua voz sublime, dizendo: Jeremias, vem cá, Jeremias. Por que é que você está com medo, Jeremias, de sair de Anatote e ir para Jerusalém profetizar? É lógico, é com certeza, é fato. Deus sabia que Jeremias estava temendo, e Deus conhecia todo e qualquer tipo de incapacidade que Jeremias tinha. Mas Deus não queria ouvir da boca de Jeremias o que Jeremias havia dito para Deus, que
que ele não sabia falar. Sabe o que é que Deus quer ouvir de mim, de você nessa noite? Ele não quer ouvir de você se você pode ou não pode. Ele quer ouvir de você um eis-me aqui. Porque se tu se prontificar, se você se prontificar para a obra, independente da condição, da circunstância, se você se posicionar e se entregar, Ele vai te usar. É por isso que Deus tem que desconstruir aquilo que Jeremias havia construído. O medo que estava sobre Jeremias. Porque Jeremias está com medo de ir para Jerusalém. Porque em Jerusalém era a sede do governo de Judá. E ele sabia que ele chegando em Jerusalém, e ele abrindo a sua boca e falando os oráculos de Deus, a perseguição viria sobre a sua vida. Ele sabia o peso e o tamanho da responsabilidade que era ser profeta para a nação de Judá. E quando ele constrói todo um palácio de concepções, Deus vem diante dele e diz: Jeremias, deixa eu lhe contar um negócio, Jeremias. Antes de você ser formado no ventre materno, eu te conheci e te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe o que é que Deus estava fazendo com Jeremias? Deus estava desconstruindo aquilo que Jeremias construiu acerca de si mesmo. Tem gente aqui que já parou diante do espelho, começou a se olhar e dizer: verdadeiramente, eu realmente não tenho condições de nada. Eu não tenho capacidade. Ninguém vai me reconhecer, ninguém vai reconhecer o meu ministério. Deixa eu lhe contar um segredo. Jeremias estava preocupado em agradar a liderança de Judá. E todas as vezes que o homem está preocupado em agradar ao homem, a essência da unção de Deus na vida dele não pode ser instrumentalizada. E quando Jeremias se tranca com medo, olhando os seus defeitos, a sua incapacidade, isso tornou-se um empecilho para que a unção que Deus havia delegado na vida dele pudesse se instrumentalizar e ser operacionalizada na sua vida. Por isso que Deus tem que manifestar 4 verbos para desconstruir aquilo que Jeremias havia construído. Deus tem que usar 4 verbos para poder revelar a grandiosidade da essência e do poderoso plano que ele tinha na vida de Jeremias. E nessa noite, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai conjugar 4 verbos na minha vida e na tua vida para revelar a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, e para nós entendermos que quem nos chamou foi Ele, não foi homem quem nos chamou, e foi Deus quem nos chamou. Jeremias está preocupado em agradar ao homem. E todas as vezes que eu e você estamos preocupados em agradar A mais B, o ministério para. Saímos debaixo da promessa por um triz. Jeremias não sai debaixo da promessa. Por quê? Porque fora vocacionado para o ministério profético. É árduo? Sim. É doloroso? Também. Ele sabia e tinha consciência das consequências? É lógico, porque deixa eu lhe revelar uma coisa. Você talvez não saiba, mas a unção tem poder para muitas coisas. A unção tem capacidade de levar você aonde humanamente falando você não poderia jamais ir e chegar. A unção tem capacidade de fazer você ser o que humanamente falando você não teria condições de ser. A unção tem capacidade de colocar você frente a frente com Deus, de você penetrar no mundo espiritual. Mas a unção também tem capacidade de atrair, tem capacidade de atrair tribulação, provação, calúnia. Tem capacidade também de atrair, disse-me disse. Vão falar de você, vão falar coisas terríveis de você, mas interessa agradar a Deus. Interessa é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque tem gente que está tão preocupado em agradar ao homem que a obra de Deus na sua vida está parada. E nessa noite se prepare, porque queira você ou não, tu vai sair de Anatote e vai para Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de paz, e é lá que Deus vai te usar.
Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem que desconstruir o que Jeremias havia construído. Deus tem que primeiro falar para Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado, eu te conheci e te consagrei e te constituí profeta das nações. Deus conjuga o primeiro verbo, formar. Deus estava dando um recado muito forte para Jeremias, dizendo: Jeremias, o verbo formar em hebraico é iatizar, que significa da forma a material pré-existente. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Jeremias? Quando Deus falou para Jeremias: antes de você ser formado, Deus estava dizendo assim: Jeremias, antes de você, Jeremias, ser uma microcélula, uma macrocélula, antes de você ser uma microcélula, Jeremias, eu te conheci. Não tem 20 anos, Jeremias, que eu te conheço. Jeremias, quem conhece você há 20 anos é teu pai e a tua mãe e a comunidade de lá de Anatote. Mas eu conheço você, Jeremias, desde a eternidade. Porque, Jeremias, eu conheço você não tem 2 dias, eu conheço você há muito tempo. O verbo conhecer aqui é iada, que significa um conhecimento profundo daquele que está debaixo do seu domínio. Jeremias, debaixo do domínio de Deus, Jeremias estava dizendo para você: olhe, antes de você ser formado, rapaz, eu escrevi a sua história. Este dia aqui, Jeremias, que você ia bater o pé e que você ia dizer não para mim, eu sabia, Jeremias, que você ia dizer isso para mim. Sabe por quê? Porque foi eu, Jeremias, que escrevi a tua história. Jeremias, eu sei quando você tem desejo de parar. Jeremias, eu sei quando você tem desejo de abandonar tudo. Eu sei, Jeremias, quando você está triste, quando você está alegre. Jeremias, eu conheço você por inteiro. Eu não conheço você pela metade. Quem conhece você pela metade, Jeremias, é teu pai e a tua mãe. Mas eu conheço o que se passa, Jeremias, na tua mente, no teu coração, os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas emoções. Eu conheço você por inteiro. E antes disso, Deus fala: antes de você ser formado, eu escrevi a sua história e fixei a sua história nos anais da história do meu povo e da minha igreja. Ei, você está pensando que Deus conhece você há 35 anos? Você está pensando que Deus conhece você há 30 anos atrás? Você está pensando que Deus conhece você há 54 anos atrás? Deus conhece você desde a eternidade. Porque na eternidade Ele olhou para você e te viu, e pegou o teu nome e fixou na grande e maravilhosa história da sua igreja e do seu povo na terra. Aleluia. Quando Deus fala para ele: antes de você ser formado, sabe o que Deus estava dizendo para ele? Jeremias, se você soubesse, Jeremias, quando tu estavas no ventre da tua mãe, quantas retaliações vieram sobre o ventre da tua mãe, quantas setas, quantos dardos inflamados do maligno, quantas investidas do diabo para tentar matar a tua mãe e você. Mas quando tu estavas sendo formado no ventre da tua mãe, eu te guardei, Jeremias, não deixei acontecer nada com você. Jeremias, deixa eu te dizer mais um negócio, Jeremias. Olha, Jeremias, você não sabe, mas eu vou te falar. Jeremias, eu poderia ter permitido você ter nascido com uma deformidade. Você poderia ter nascido surdo, cego, manco, aleijado. Você poderia ter nascido, Jeremias, com uma deformidade, mas eu não permiti, Jeremias, porque eu tenho cuidado de você, Jeremias, desde a eternidade, e eu escrevi a sua história, e eu escrevi a tua história, e ela será cumprida, porque quem escreveu foi eu. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Quando Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado, Deus estava dizendo: Jeremias, eu conheço você por completo, eu sei de que matéria você é oriundo. Jeremias, deixa eu lhe contar um negócio, Jeremias, eu sei quantas voltas dá o sangue no teu corpo.
eu sei a quantidade de ar que passa pelos teus pulmões. Jeremias, eu sei quantas batidas dá o teu coração. Jeremias, ainda e muito antes, Jeremias, do pensamento passar pela tua mente, pelo teu intelecto, eu sei o que você pensa. Quando você olha o que você deseja, antes de você desejar, Jeremias, eu sei o que é que você vai desejar, porque eu conheço você e quem te formou foi eu. Ei, se prepare, porque essa noite é uma noite que Deus vai desconstruir aquilo que você construiu a seu próprio respeito. Deus conjuga 4 verbos para poder desconstruir aquilo que Jeremias havia construído. Tem gente aqui que está achando que Deus não te conhece por inteiro. Deus te conhece por inteiro, meu irmão. Minha irmã, Deus te conhece por inteiro. A prova é que esse momento de fragilidade que você está passando, este momento de fraqueza que você está passando, pensando em abandonar, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em ficar quieto, em não fazer nada. Ei, deixa eu lhe contar um negócio, não foi você que escolheu isso. Deus, Ele já havia escrito isso nos anais da história, e Ele permitiu acontecer isso tão somente com Jeremias, como também contigo e comigo, como isso acontece, para poder manifestar a sua palavra e revelar a sua grandeza para nós, e dizer para nós que quem nos chamou não foi homem, e sim o Deus Todo-Poderoso. Deus conhece você. Deus te conhece por inteiro. Deus conhece você e tem mais. E tem mais. Olha, escute. Deus poderia reprovar Jeremias, só que o texto não mostra Deus reprovando Jeremias. Sabe por que Deus não reprovou Jeremias e Deus não vai te reprovar por causa desse sentimento, por causa desse pensamento, por causa dessa atitude construída de tentar querer revelar e mostrar para Deus quem você é? Porque Ele é soberano, Ele é eterno, todas as coisas estão patentes aos seus olhos, Ele tem domínio sobre todas as coisas, em suas mãos está tanto o querer como o realizar. É por isso que Ele não abre mão de você, assim como Deus não abriu mão de Jeremias, Deus não abre mão de você. Deus está mandando te dizer nessa noite que Ele não abre mão de você, porque queira você ou não, Ele vai falar contigo hoje, e tu vai sair de Anatote e vai para Jerusalém profetizar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E tem gente que fica assim: ah, Deus, será que Deus está triste comigo? Irmãos, Deus conhece a estrutura humana. Deus, Ele me conhece. Deus, Ele te conhece. Você acha que quando você fala não para Deus, você acha que Deus vira as costas e vai embora como um mero homem? Não, Deus não é homem. Deus não é homem. Deus é eterno, soberano e glorioso. Ele não desiste de você e não abre mão de você. Ele não abriu mão de Jeremias e também não vai abrir mão de você, porque Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece quem você é, Ele sabe quem você é. E tem gente aqui que está achando assim: não, é porque eu bati o pé, porque eu falei para Deus, mostrei para Ele a minha incapacidade, falei para Ele que eu não sei falar, que eu não sou eloquente, que eu não sou tão inteligente, que eu não tenho tanta sabedoria, não tenho tanta formação. Eu acho que Deus entristeceu. Ei, você está pensando que Deus não sabe detalhe por detalhe da minha e da tua e da nossa vida? Deus conhece a nossa vida por detalhe por detalhe, Ele conhece. Agora o problema é porque nós somos mestres em desconstruir aquilo que Deus constrói. Observe e olhe para mim, por gentileza. Todas as vezes que Deus fala algo para mim e para você, cremos momentaneamente. E o tempo vai passando e vai passando, e nós achamos que Deus esqueceu de nós e que Ele não está nos vendo. Entra o desespero, esse desespero vem sobre nós, e quando esse desespero vem, a primeira coisa que nós fazemos é começar a indagar a Deus, dizendo: Deus, cadê? Eu não sei falar, como é que eu vou fazer? Eu não tenho capacidade.
Tem gente que lê o texto e pensa que Deus reprovou Jeremias. Deus não reprovou Jeremias. Por quê? Porque trata-se de um Deus que está tratando com um mero ser humano falho. Deus conhecia a estrutura de Jeremias, e assim como Ele conhecia a estrutura de Jeremias, Ele conhece a minha estrutura e conhece a tua estrutura. E hoje Ele vai manifestar a graça na minha vida e na tua vida, e vai dizer: filha, filho, esse sentimento, este pensamento que veio, isso é coisa oriunda do ser humano. Eu sei o que é que está passando por você, em você aí. Eu sei o que é que você está sentindo, porque eu escrevi isso. E eu conheço a estrutura humana. E Deus tem que conjugar 4 verbos para desconstruir aquilo que Jeremias havia construído, porque Jeremias está decidido. Jeremias está decidido a não ir para Jerusalém. E Deus tem que vir diante dele e dizer para ele: rapaz, e eu te conheci. O verbo conhecer, yada, está no pretérito mais que perfeito, porque Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, não conheço você, não tem 2 dias que eu conheço você. Eu conheço você, Jeremias, desde a eternidade. Eu conheço você, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Jeremias, deixa eu lhe contar um negócio, Jeremias. Jeremias, quem colocou você no contexto da história do meu povo, quem inseriu você na humanidade como profeta, Jeremias, não foi homem, não foi teu pai, foi eu. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, agindo eu, quem impedirá, Jeremias? Eu coloquei você aí, eu inseri você no contexto da história da igreja, e tu vai sair, não tem jeito para você sair. Imagina Jeremias ouvindo isso e dizendo: Senhor, Por quê? Porque eu te conheço, rapaz. O que você está sentindo é agora, é momentâneo, mas já já, Jeremias, seu coração vai alegrar, e tu vai começar a entender que eu estou no negócio da tua vida, eu estou no teu ministério. O primeiro verbo que Deus conjuga para com Jeremias é o verbo formar, e revela para Jeremias o domínio, não tão somente para com o universo, mas para com toda a coroa da criação. Ei, Deus te conhece, meu irmão. Deus conhece você. Deus sabe quem você é por inteiro. Não adianta você bater o pé. Por quê? Porque já está escrito algo lá nos céus ao meu respeito e ao teu respeito, e não adianta você titubear para um lado, titubear para o outro, ficar preocupado com o homem. Essa noite é noite de voltar a olhar para Deus, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Ele te chamou, te vocacionou e não abre mão de você jamais. Aleluia! Deus te conhece, aleluia. Deus te conhece. Então o terceiro verbo que Deus conjuga na vida de Jeremias é o verbo consagrar. Deus fala para ele: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci e te consagrei. O verbo kadash não é kadosh. O verbo aqui é kadash, ou nazar, ou nezer, que quer dizer ser separado para um fim, para uma finalidade específica. Quando Jeremias ouve isso da boca de Deus, eu posso até conjecturar e entender que ele começa a se alegrar e dizer: então quer dizer que foi o Senhor que me consagrou? Imagina Deus dizendo para ele: sim, isso mesmo, foi eu quem te consagrei. Amados, escute bem, toda atenção é pouca. Essa consagração aqui, amados irmãos, essa consagração, essa unção, não é algo que é oriundo desta terra, porque unção você não encontra em prateleira de supermercado, unção você não vai achar em farmácia, unção você não encontra no mundo terreno, unção emana diretamente do coração e da mente de Deus. Deixa eu lhe contar um negócio.
Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, quem te consagrou não foi homem, quem te ordenou não foi homem, quem te ordenou foi eu. O que eu instrumentalizei e coloquei através do meu espírito na tua vida, Jeremias, é algo sobrenatural. Imagina Jeremias ouvindo isso e se alegrando e dizendo: porque tem muitos de nós aqui que está achando que porque um dia foi imposta as mãos na sua cabeça, a unção de Deus veio naquele momento. Não, a unção veio, foi quando Deus olhou para você na eternidade. Porque unção não é deste mundo, unção não é daqui, unção é do mundo espiritual. É comumente nós pastores, ministros, obreiros, quando passamos pelo momento da consagração eclesiástica, ordenação eclesiástica, nos ajoelharmos, ter a imposição de mãos e o derramamento do óleo. O derramamento do óleo é somente uma simbologia daquilo que já existe no reino espiritual. Minha irmã, deixa eu lhe contar um segredo, minha irmã. Meu irmão, deixa eu também lhe contar um segredo. Essa unção que está sobre você não é da agora, isso é desde a eternidade. Queira Satanás ou não, essa unção que está na sua vida, ela vai começar a ser instrumentalizada hoje. Porque o crente, quando coloca em atividade a unção, sabe o que acontece? O óleo que está dentro do crente, esse óleo que eu me refiro, é a presença do Espírito Santo. Ele começa a esquentar e vai esquentando, e crente cheio que está quente do óleo da unção, meu irmão, por onde ele passa, ninguém segura ele. Sabe por quê? Porque crente que tem unção, ele não para e não fica à beira do caminho. Por isso que Deus teve que trazer a memória de Jeremias e dizer para Jeremias: Jeremias, quem te consagrou foi eu. Sabe o que Deus estava dizendo mais para Jeremias? Jeremias, o teu ministério, Jeremias, não nasceu no coração de um homem. O teu ministério, Jeremias, nasceu no meu coração. Jeremias, você está preocupado em agradar ao homem. Você não tem que agradar ao homem, você tem que agradar a mim. Porque esta unção que repousa sobre a tua vida, ela vai quebrar o jugo e vai fazer você ir muito, mas muito, muito além. Porque a unção despedaça o jugo. E queira você ou não, hoje o Espírito Santo de Deus vai começar a se mover dentro de você e vai colocar em atividade essa unção que fora delegada no reino espiritual. Porque você tem que entender que quem te chamou foi Ele e que quem te consagrou foi Ele. Esse consagrar é por a parte. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, tu é diferente. Porque todo aquele, pastor Luiz Antônio, queridos obreiros, amados irmãos, ouvintes, simpatizantes do Evangelho, todo aquele que um dia fora delegado na eternidade uma unção sobre a sua vida, ele é diferente. Sabe por que ele é diferente? Porque a sua alma queima com fogo do Espírito Santo. Muitas vezes ele fala em parar, mas isso é da boca para fora. Porque quando Deus vem e fala, ele começa a se alegrar e dizer: ah, Senhor, então o Senhor está dizendo que quem me chamou foi o Senhor? O Senhor está dizendo que quem me consagrou foi o Senhor? Aí Deus começa a dizer para Jeremias: é isso mesmo. E Jeremias começa a entender que ele não é oriundo deste mundo, mas ele é oriundo da eternidade. Você não é oriundo daqui, você mora aqui, você vive aqui, mas antes de você vir aqui neste mundo terreno, você nasceu no coração de Deus. Não, você não entendeu, vou repetir: você nasceu no coração de Deus. Você não é fruto do acaso. Essa unção que repousa sobre sua vida não é fruto do acaso. É porque um dia Deus te viu, Deus resolveu pegar o teu nome e trazer a existência e fixar você nesse universo, nesse mundo chamado Terra, para você fazer uma obra para Ele. E tem gente que entrou aqui dizendo: eu vou parar, eu vou ficar em Anatote. Não vai não, porque hoje é noite de sair de Anatote. Hoje é noite de ir para Jerusalém. Por quê? Porque é em Jerusalém que vai começar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida.
Deus tem algo para fazer na tua vida, mas não é em Anatote, é em Jerusalém. O problema é porque muita gente quer ficar no comodismo, quer ficar em Anatote. Ei, Jerusalém, Jerusalém tem cumprimento de promessa, Jerusalém tem grandes experiências com Deus, Jerusalém vai ter momentos grandes de experiência com Deus. Em Jerusalém vai ter tete a tete, um confronto direto com o inimigo. Mas ainda que ele tente e queira matar Jeremias, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Jeremias está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ele está protegido, e aquele que é chamado como Jeremias foi chamado, ainda que ele sofra perseguição, calúnia, ainda que ele seja zombado, enquanto Deus não cumprir aquilo que Deus tem para cumprir, ele não morre, porque com Jeremias não foi diferente. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Orecalamando, terra sub, candarábia, remanto, nébia, subeflácia, recalamachou, remanto, nébia, sou, alamassai, ricalamando, terra sub, anda fly. Ei, é hoje que você vai sair de Anatote e vai para Jerusalém, porque é em Jerusalém que tem uma grande obra contigo lá. Você vai sair do comodismo e Deus vai te usar em Jerusalém. Mandagácia. Tem gente aqui que tem um ministério extraordinário. Tem gente aqui que tem uma vocação linda. Tem gente aqui que está com medo porque Deus chamou. Deixa eu lhe contar um negócio. Você não tem que temer ao homem. Você não deve satisfação para ninguém. Basta tão somente obedecer a sua liderança, obedecer a Deus e cumprir o teu chamado, porque em Jerusalém tem obra para fazer. E nessa noite, é noite que muitos vão sair de Anatote e vão correndo diretamente para Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de obra, Jerusalém é lugar de encontro com Deus, Jerusalém é lugar de experiência, Jerusalém é lugar de crescimento, Jerusalém também é lugar de perseguição, de calúnia e de provação. Mas mesmo assim você não estará sozinho, você não estará sozinho. Vai sair de Anatote hoje. Você vai sair hoje. Vai, pastor? Vai. Por quê? Porque Deus escreveu esse dia e Ele preparou esse momento, sabe para quê? Para que nós estivéssemos hoje aqui, para você ouvir isso da parte de Deus, para você saber que foi Ele, Deus, quem te escolheu e que Ele não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Ei, você pode entender isso nessa noite? Que Deus não abre mão de você? Não, ainda que você queira ficar em Anatote, Ele vai bradar no teu ouvido e vai falar para você quem é Ele e o que é que Ele quer com você. E o porquê que Ele quer que você saia de Anatote para ir para Jerusalém. Sabe por que é que Jeremias estava temendo descer para Jerusalém? Porque ele tinha consciência da unção que estava na sua vida. Ei, meu irmão, olhe para mim, isso é muito forte e muito sério. Todo homem, toda mulher que é chamado, todo homem que é chamado, toda mulher que é chamada, vocacionada, sabe por que ele sente medo muitas vezes? Sabe por que muitas vezes ele fica retendo? Porque ele sabe o peso da unção que está na sua vida, e ele tem consciência que a unção tem poder de atrair a presença de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, tem capacidade de nos levar e nos aproximar dentro de um ambiente muito próximo de Deus. Mas a unção também tem capacidade de atrair grande perseguição, grande calúnia, abandono. E é por isso que Jeremias está tremendo. Sabe por quê? Porque ele está com medo de ser apedrejado, com medo de ser caluniado, com medo de ser abandonado. Meu irmão, não fica com medo não, porque quem vai contigo não é homem. Quem vai contigo é aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está aqui e está também ao mesmo tempo assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, e Ele te chamou e Ele vai contigo por onde tu fores. Aleluia.
Sabe o que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui agora? Está trabalhando na sua mente e no seu coração e arrancando este medo que estava te aprisionando, achando que você está sozinho, achando que você está sozinha, achando que é o fim, não é o fim não. Deus não vai chamar ninguém para andar sozinho. Deus não vai chamar ninguém para ir sozinho. Aonde tu coloca a planta do teu pé, Ele chega contigo. Se tu vai na cidade de Anápolis, Ele chega contigo. Se tu vai em Brasília, Ele chega contigo. Se tu vai em outro estado, Ele vai contigo. Sabe por quê? Porque ainda que o homem te abandone, ainda que te largue, ainda que não liguem para você, ainda que não estejam nem aí para você, mas Ele não abre mão de você. Você vai, Ele vai com você. Você clama, Ele está presente. Você busca, Ele se manifesta. Ei, você abre o coração, Ele se apresenta para ouvir o sussurrar da sua voz. Oh, aleluia! Você pode glorificar a Deus nessa noite? Você pode dar um glória gostoso para Ele? Aleluia! Aleluia! É hoje que é noite de sair de Anatote, porque Deus não chamou você para ficar em Anatote. Hoje Deus conjuga 4 verbos na minha vida e na tua vida. Alaia sou remanda gácia, remanto nebiaçu berra. Aleluia! Deus está dizendo: eu estou contigo. Você vai descer para Jerusalém, eu vou com você. Ei, quando eu me manifestar, quando for tudo flores, eu estarei contigo. Mas quando vier os espinhos, eu também estarei contigo. Eu te escolhi, eu te chamei. Não abro mão de você. Não abro mão de você. Aleluia. Porque tem gente que está com medo de cumprir a chamada, a vocação. Meu irmão, minha irmã, Jesus não ia pagar um preço altíssimo naquela cruz para um dia você chegar diante aqui do altar, levantando a mão e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para poder você ficar andando aí de qualquer jeito e de qualquer maneira. Ele pagou um alto preço porque Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. E não adianta. Por quê, pastor? Porque quem é consagrado, é consagrado. Ele muitas vezes fala que não vai, mas Ele vai. Sabia disso, pastor? Sabia disso, queridos irmãos obreiros? Sabia disso, queridos irmãos ouvintes? Que todo consagrado, sabia disso? Que todo consagrado, todo ungido de Deus, ele bate o pé e fala: não, eu não vou não. Aí Deus olha para ele e diz: você vai, rapaz. Vou não, vai. Vou não, vai. Aí Deus fala: deixa eu falar com você para você ver se você não vai. Aí agora, escuta bem isso aqui, Deus está falando com você nessa noite. E aí, vai ou não vai sair de Anatote? Porque em Jerusalém é lugar de obra. O 4º verbo que Deus conjuga na vida de Jeremias é o verbo constituir. Algumas traduções não têm o constituir. Algumas traduções têm: te dei por profeta. Mas na minha tradução está dizendo que Deus o constituiu como profeta. Sabe o que Deus estava dizendo? Olhe para mim, por gentileza. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, a barra de ferro que eu plantar, a barra de ferro que eu fincar, ou de madeira, e o concreto que eu coloco, o homem pode chegar e balançar, e tentar arrancar, que ele não consegue. Não adianta homem fazer manobra. Pode manobrar daqui, pode manobrar dali, podem até tentar te entristecer, podem falar contra a tua vida, podem tentar contra a tua vida, mas o que Deus planta, só Ele arranca. Deus te constituiu, e aquilo que Deus constitui, ninguém tira. Eu quero ver para nascer o cabra macho, e no dia que ele nascer, ele pode preparar a sepultura e o caixão, porque ele vai deitar por terra. Porque quando Deus levanta e Deus coloca, não tem macho que tire do lugar. Meu irmão, minha irmã, esse ministério quem te deu foi Deus. Essa chamada é de Deus. Essa vocação é de Deus. Ele te chamou,
te colocou como profeta, queira o homem ou não, é problema dele, não estou nem aí para ele, queira Satanás ou não, mas quem te colocou foi Deus, e só quem te tira deste lugar é Ele. Fica tranquilo, não adianta o homem manobrar. O homem pode manobrar por trás, ele pode montar tribunais, pode falar mal de você por trás, pode falar o que quiser e dizer o que quiser de você, mas se Deus te colocou, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, porque só quem arranca você deste lugar é o próprio Deus. Por quê? Porque o que Deus planta, ninguém tira do lugar, o que Deus fixa, ninguém arranca do lugar. E ainda tem gente aí que fica achando que vai derrubar o outro. Não vou derrubar o outro, vou derrubar ele porque eu vou tomar o lugar dele. Vai tomar o lugar de ninguém. Você já viu quem é ungido? Você já viu quem é ungida? Você já viu quem é consagrado? Ei, você não é um qualquer não. Você é consagrado pelo Senhor. Deus ministrou na eternidade algo extraordinário na sua vida, e não adianta o homem querer tirar você da onde Deus te colocou. E Deus, Deus tira você de um lugar e coloca você no outro. Só que o homem tenta, mexer aqui, na barra, para tentar, mudar os marcos, mas os marcos que Deus finca, não tem homem, não tem Satanás, não tem hostes de demônio, não existe principado nem potestade que arranque. Por quê? Porque o que Deus fixa, meu irmão, está debaixo da sua potente mão. Quantos estão debaixo da potente mão nessa noite? Ei, deixa Deus te encher, deixa Deus te tomar, profeta. É hoje que você vai sair daqui feito um foguete, cheio da graça, profetizando, pulando, fazendo a obra, mais firme e mais forte do que nunca. Aleluia. Não adianta. Se Satanás também tentar contra a tua vida, para tentar arrancar você da onde Deus te colocou, fica tranquilo, porque Ele não é mais que o meu Senhor e o teu Senhor Salvador. Ninguém é maior que Ele. Ele, quando coloca, está colocado, e ponto final. E ai de quem colocar a mão. Se colocar a mão, Jeová aperta. Se colocar a mão, o pau vai comer. Sabe por quê? Porque ninguém tem poder para poder arrancar, e ninguém tem força para arrancar aquilo que Deus fixou. Aleluia. Aleluia. Se prepara, viu, Jeremias? Ô Jeremias, se prepara, porque é hoje que vai começar o que Deus tem para fazer na sua vida. Ei, a partir de hoje, quando tu saíres de Anatote, se hoje tu resolveres sair de Anatote espiritual e ir para Jerusalém espiritual, se prepare, porque grande será o mover e grande será o atuar de Deus na tua vida. Porque a partir de hoje, mulher, a partir de hoje, homem, a tua vida não é mais a mesma, porque Deus vai te usar na terra dos viventes como boca profética. Aleluia, aleluia, aleluia. Os 4 verbos da chamada de Jeremias, os 4 verbos que Deus usou para fazer Jeremias entender. Deus está usando hoje para fazer você entender que você é escolhido, que você é escolhida, e que foi Ele, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande Criador eterno que te chamou. Ele te escolheu e Ele não abre mão de você. E hoje você vai sair daqui navegando e voando nas asas do Espírito, porque tem gente aqui que o ministério estava parado, mas hoje o ministério vai voltar. Se não pregava mais, vai voltar a pregar. Se não cantava mais, vai voltar a cantar. Se não profetizava mais, vai voltar a profetizar. Se não tinha mais revelação do Espírito, vai voltar a ter novamente. Porque hoje você decidiu sair de Anatote. E quando um crente decide sair de Anatote, sabe o que acontece? Deus começa a trabalhar. Aleluia. Deus está trabalhando aí? Começa a dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Fala agora, aproveita esse momento e fala para Ele. Diz para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu vou sair de Anatote hoje. Fala para Ele, vai falando aí.
vai dizendo para ele que é hoje que você vai sair de Anatote e que tu vai para Jerusalém, porque Jerusalém está te esperando, mulher. Jerusalém está te esperando, homem. Jerusalém está te aguardando, porque é lá que as proezas de Deus hão de se manifestar na sua vida. Se prepare, porque ainda este ano Deus vai te usar como profeta na terra. Deus vai voltar a te usar como profeta na terra. Se prepare, porque ainda este ano tu vai chegar ainda em Jerusalém, e quando tu chegar em Jerusalém, a glória do Senhor vai se manifestar, e tu vai saber que Deus é Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ei, tem gente aí que tem o mesmo espírito de Jeremias? Tem? É hoje que você vai sair de Anatote e vai para Jerusalém. Olhe para mim, por gentileza. Nós vamos dar um brado hoje. Vai, pastor? Vai. Mas é forte, não é negócio de fraquinho não, é forte. Vamos lá? Vamos lá? Anatote, Jerusalém. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia.